Graça e paz. Hoje, dia 14 de abril de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Salmos, capítulo 2, verso 2 e 3, diz assim: Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O título da nossa meditação é O ódio do homem contra Deus. O cumprimento final dessa declaração profética ainda não aconteceu, mas uma atitude hostil, semelhante para com Deus, é evidente há muito tempo. Alguém havia grafitado numa cabine telefônica em uma grande cidade: se Deus existisse, haveria 1 milhão de mãos prontas para despedaçá-lo. O que teria levado a esse grafitador a divulgar tal explosão venenosa de suas emoções? O que ele realmente precisa saber é que o tempo mostrará que exatamente o oposto vai acontecer. Deus terá a palavra final. Nosso salmo continua: aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. 1 milhão de mãos não terão efeito algum sobre ele. Não é surpreendente que Deus, que não deixa de notar a crescente inimizade contra a verdadeira fé bíblica, ainda não reagiu com uma punição justa? Ao contrário, sua mensagem de boas-vindas ainda se aplica a toda a humanidade, seja hostil, indiferente ou benevolente. Vinde a Jesus Cristo, acredite nele e faça o que ele mandar. Este mesmo Jesus, o Filho de Deus, deseja reconciliar com Deus, até mesmo os inimigos mais declarados. Mas precisamos nos voltar para ele com sinceridade e confessar nossa culpa diante dele. Só mais uma observação: quem mostra sua fúria com Deus tem um problema que não pode superar sem ajuda. Ele sabe muito bem que as coisas não estão bem com Deus, mas se recusa a corrigi-las. Lembremos, ninguém pode escapar de Deus. Para complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Atos, capítulo 1, do verso 1 ao 14. E é interessante que aqui fala um assunto muito importante. Atos, capítulo 1, do verso 1 ao 14. Eu vou citar alguns versículos. O primeiro diz assim: escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Jesus, então, ele foi levado às alturas. Lá no versículo 5 diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Glória a Deus, aleluia, né? No 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Você pode ser uma testemunha de Deus, de Jesus Cristo, pois sobre você está o Espírito Santo. Então, no versículo 11 diz assim: eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como ouvistes a subir. Então,
os apóstolos, os discípulos, né, os varões, estavam ali olhando para o céu, viram Jesus sendo arrebatado, né? Subindo aos céus. E assim como ele subiu, ele virá. E aí continua aqui a palavra do Senhor. Eu quero ler para você aqui o versículo 14. Olha que lindo. Todos eles perseveravam, unânimes em oração, como as mulheres com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então todos os ali, todos perseveraram unânimes em oração. Ou seja, eles não deixaram de orar. Todos, mulheres, né? Enfim, os irmãos de Jesus, à época, eu e você também devemos fazer o mesmo, perseverar em oração. E você já notou nos últimos dias como está crescente essa questão de Deus não existe, uma intolerância para com os cristãos de um modo geral? Você tem notado isso que está crescente, né? Muitos até colocam a culpa em Deus por motivo dessas atrocidades que estão acontecendo. Tudo isso é falta de Deus. E aqui que nós lemos, no último parágrafo, né? Eu vou repetir para mim e para você, para que nós possamos meditar melhor. Diz assim, só mais uma observação. Quem mostra sua fúria com Deus tem um problema que não pode superar sem ajuda. Ele sabe muito bem que as coisas não estão bem com Deus, mas se recusa a corrigi-las. Lembremos, ninguém pode escapar de Deus. Então, assim, muitas pessoas, elas não têm a humildade, né, de confessar os seus atos maldosos, coloca sempre a culpa em outras pessoas, né? Muitas pessoas não têm coragem de assumir a sua natureza pecaminosa, são egoístas, são soberbas, não têm um ato de humildade, de conscientização própria, em dizer eu errei, eu estou pecando, eu preciso me corrigir. Para isso elas se justificam colocando a culpa em Deus e até mesmo em outras pessoas. Mas o Senhor nos chama para um verdadeiro conserto. O Senhor nos chama para uma posição diante dele, para com ele. E ainda há tempo de reconciliar-se com Deus e com você mesmo. Então eu gostaria que você pensasse nisso, meditasse nisso e vivesse verdadeiramente esse amor genuíno de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.